Olá, irmãos. Vamos para a nossa aula de número 16. E nós estamos analisando o livro de 2 Timóteo. Na última aula, nós concluímos a análise do capítulo 3 de Timóteo. Nós vimos que o capítulo 3, ele é um capítulo onde o apóstolo Paulo, na sua primeira metade do capítulo 3, ele está tentando estimular Timóteo a continuar firme no seu ministério. E aqui o apóstolo Paulo, então, vai falar a respeito dos falsos mestres. Ele vai tentar ou trabalhar para que Timóteo entenda os falsos mestres de uma perspectiva correta. Que perspectiva correta é essa? De uma perspectiva teológica e de quem de fato são os falsos mestres e seus seguidores, ok? Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo mostra que os falsos mestres, eles são, na verdade, uma expressão dos homens dos últimos dias, que Timóteo não deveria esperar que aquela situação de haver falsos mestres fosse extinta, porque nós vivemos em uma época em que os homens são maus, então isso sempre vai acontecer no ministério, na obra de Deus. Depois o apóstolo Paulo explica que os falsos mestres conquistam pessoas desejosas de prazer, pessoas que são fáceis de serem enganadas. Na aula passada, então, irmãos, nós começamos a ver a partir do versículo 10, onde o apóstolo Paulo ele vai tentar estimular Timóteo agora pessoalmente, certo? O apóstolo Paulo ele mostra para Timóteo, chama Timóteo a se identificar com ele. Ele diz: tu tens seguido de perto o meu ensino. Então o apóstolo Paulo lembra Timóteo da associação que ele tem com Paulo desde o começo, desde muito tempo atrás. Então, que Timóteo lembrasse dessa associação, ao contrário de outros que o rejeitaram, certo? Ele explica então a Timóteo que o sofrimento, a perseguição, isso faz parte do ministério. E depois então o apóstolo Paulo chama Timóteo a lembrar-se das suas raízes bíblicas, daquilo que ele aprendeu com sua mãe, com sua avó e com ele mesmo, certo? Assim o apóstolo Paulo cita o texto de 2 Timóteo 3,16, mostrando então a utilidade das Escrituras no ministério de Timóteo, ok? Então, que Timóteo ele precisava ser alguém preparado para enfrentar os falsos mestres. E eu disse para vocês, irmãos, que esse texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele tanto encerra o assunto do capítulo 3, certo? Da lembrança de Timóteo das suas raízes, do seu aprendizado na palavra de Deus, como ele também introduz ao principal texto da carta de 2 Timóteo, ok? Na verdade, eu considero este um dos principais textos do Novo Testamento. Por que eu entendo isso? Porque o texto de 2 Timóteo 4, de 1 a 5, irmãos, ele é a grande fala do apóstolo Paulo, a sua última grande fala, digamos assim. É a sua palavra final, é aquilo que ele deixa de final para Timóteo e seus seguidores, ok? Então esse é um texto extremamente importante, extremamente necessário para a igreja, para a minha igreja, para o seu e para o meu ministério. Então nós vamos agora analisar esse texto de Timóteo, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, ok? Então vamos lá. Então vamos lá começar a nossa análise do capítulo 4 de 2 Timóteo. Capítulo 4 de 2 Timóteo, irmãos, ele já começa as exortações finais a Timóteo. Ele traz as últimas palavras de Paulo a Timóteo, certo? Então, o capítulo 4 é o último capítulo e ele é dividido em duas partes. A primeira são essas exortações finais e depois, a partir do versículo 9,
nós temos ali a conclusão e despedida do apóstolo Paulo, certo? Nas suas exortações finais, o apóstolo Paulo, ele fala duas coisas para Timóteo. Em primeiro lugar, ele traz uma exortação solene nos versículos de 1 a 5 e depois traz o seu testemunho final nos versículos de 6 a 8. O que nós vamos fazer? Nós vamos estudar os versículos de 1 a 5 agora. Como eu disse a vocês, esse é o texto mais importante da carta, certo? E vamos deixar o testemunho final para a próxima aula, junto com a despedida, a conclusão e despedida, certo? Para a gente analisar então na próxima aula. Então vamos começar a avaliar aqui os primeiros 5 versículos do capítulo 4. Irmãos, como eu disse a vocês, esse aqui é certamente o grande texto do livro de 1 Timóteo, ok? Por que ele é o grande texto? Porque você nota que todo o raciocínio foi construído, certo? E agora o apóstolo Paulo, ele vai dar um tom solene àquilo que ele vai falar. Ele vai dizer: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Essa palavrinha traduzida aqui, irmãos, conjuro-te, ela tem a ideia de um chamado, de um apelo. Só que a ideia é de um chamado solene. Então agora o apóstolo Paulo, ele dá um tom mais solene para a sua fala do que ele deu até agora, não só aqui, certo? Mas não só em 2 Timóteo, mas em todas as cartas pastorais. Então este é um texto que é colocado de uma forma onde o apóstolo Paulo, como se o apóstolo Paulo estivesse querendo dizer que isso que ele vai exortar Timóteo a fazer é por demais importante. E note que ele faz o seguinte, ele diz: perante Deus e Cristo Jesus. Então o que ele faz? Aqui, irmãos, essa expressãozinha Deus e Cristo Jesus, ela tem uma forma gramatical na língua grega que é chamado de regrinha de Granville-Sharp. O que é a regrinha de Granville-Sharp? É quando você tem um texto que não tem um artigo definido e 2 nomes ou substantivos ligados pela conjunção "e". O que acontece quando a construção grega tem isso? Os 2 substantivos ou os 2 nomes se referem à mesma coisa. Você nota isso, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, certo? Então lá tem essa regrinha. Aqui também aparece essa regrinha quando ele diz perante Deus e Cristo Jesus. É como se ele estivesse dizendo perante o Deus Cristo Jesus. Perante Deus que é Cristo Jesus. Então esse é um texto maravilhoso que atesta a concepção de Paulo da divindade do Senhor Jesus Cristo. Então note que o chamado, o apelo solene do apóstolo Paulo, ele é enfatizado pela presença do Senhor Jesus Cristo. Paulo chama o Senhor Jesus Cristo divino como testemunha daquilo que ele vai dizer para Timóteo fazer. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que isso que ele vai dizer é tão sério que ele está colocando o Senhor Jesus Cristo como o juiz se Timóteo vai ou não fazer isso. E é por isso que ele menciona a manifestação escatológica do reino de Cristo. Ele menciona o fato de que o Senhor Jesus Cristo vai julgar pela manifestação do seu reino.
Então, se o Senhor Jesus Cristo ele será o juiz, então eu estou chamando esse juiz para julgar se você vai obedecer, se você vai seguir a minha ordem. Então, note, irmãos, que até aqui o apóstolo Paulo deu aquele tom mais pastoral, mais amigável, mais personalista. Agora é como se ele estivesse dizendo que ele vai falar algo que Timóteo não pode desanimar de jeito nenhum. Que Timóteo não pode deixar de fazer isso diante das dificuldades do seu ministério. E qual é a grande ordem, então? A grande tarefa que o apóstolo Paulo deixa para Timóteo? Está aí no versículo 2. Prega a palavra. Prega a palavra. A expressão aqui, irmãos, prega a palavra, ela tem as duas palavrinhas gregas. Palavra, ela é a palavrinha logos, e pregar aqui, ela é utilizada a palavra querisso, que diz respeito também à proclamação do Evangelho. Então a ideia aqui é de um anúncio público que deveria ser feito. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Timóteo deveria proclamar a palavra. Anunciar publicamente a palavra. Que Timóteo deveria ser um pregador, um proclamador, um anunciador, um arauto da palavra de Deus. E nós temos visto, irmãos, que nas epístolas pastorais, geralmente, quando o apóstolo Paulo usa a expressão a palavra, ele está se referindo ao Evangelho. Mas não entenda Evangelho como sendo só aquelas 4 leis espirituais, só como a pregação de que Jesus morreu por você e você precisa crer em Cristo. Não. O Evangelho ele é todo o corpo de doutrinas do cristianismo que visam a salvação do pecador e o crescimento espiritual do salvo. Então a palavra, ela diz respeito à palavra de Deus, a Bíblia, com especialidade ou especialmente ao Evangelho da graça de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é o seguinte: você tem os falsos mestres que deturpam o Evangelho. O que Timóteo deveria fazer então? Pregar a palavra. Pregar o Evangelho, pregar as doutrinas da palavra de Deus. E então, a partir de agora, no versículo 2, o apóstolo Paulo vai instruir Timóteo sobre como ele deveria fazer isso. Qual é o tipo de postura que ele deveria ter em relação à palavra de Deus. Então, note aqui, certo? Vou lhe dar uma boa colher de chá para a sua pregação. Então, o primeiro ponto, o apóstolo Paulo mostra a necessidade de pregar a palavra de Deus por causa da solenidade desta ordem. Então, é extremamente solene a ordem de pregar a palavra de Deus. Em segundo lugar, existe a necessidade de pregar a palavra de Deus por causa da utilidade desta ordem. Veja, ou da urgência dessa ordem. Veja como ele diz, insta, quer seja oportuno, quer não. Então essa expressãozinha, quer seja oportuno, quer não, irmãos, ela poderia ser mais literalmente traduzida como a tempo e fora de tempo. Ou então, quando o tempo estiver bom ou quando o tempo estiver ruim. Agora, quando o tempo estiver bom ou ruim para Timóteo ou para os ouvintes? Pelo contexto, a partir do versículo 3, nós podemos entender que o Paulo se refere aqui aos ouvintes.
Então, o que ele estaria dizendo é o seguinte, que Timóteo deveria pregar a palavra, mesmo quando os seus ouvintes quiserem ouvir a palavra e mesmo quando os seus ouvintes não quiserem ouvir a palavra. Porque só existe uma coisa que deve ser dita para as pessoas da igreja, que é a palavra. Mesmo quando as pessoas quiserem, mesmo quando as pessoas não quiserem. E então ele diz, insta, corrige, repreende e exorta. Então aqui o apóstolo Paulo, ele nos alista pelo menos 4 utilidades ou 4 maneiras de você pregar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, com insistência. Insta, ou seja, a palavra tem que ser pregada com insistência. Nós não podemos abrir mão disso. A gente tem que insistir em pregar a palavra de Deus para a igreja, para os nossos ouvintes. Então, uma breve aplicação aqui. Insista na pregação da palavra de Deus. Em estudo de homens, estudo de mulheres, escola bíblica, pregação no domingo à noite. Vai dar um estudo no casamento, vai dar um estudo evangelístico, um estudo de Natal. Insista na palavra de Deus, ensine a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus. Seja insistente em utilizar a pregação, o ensino da palavra de Deus. Mas também você pode usar a palavra de Deus para corrigir, certo? Para apontar aquilo que está errado e deve ser corrigido, para repreender, para dizer que algo está errado, para exortar, para ensinar ou alertar a igreja quanto aos perigos, quanto ao pecado, quanto ao erro. Isso daqui, irmãos, você só vai saber se você tiver vida na sua igreja. Então, pregar a palavra de Deus pressupõe ou necessariamente requer que você conviva com os irmãos da sua igreja, para que você saiba o que é que precisa ser corrigido, o que é que precisa ser repreendido, certo? Também, para você pregar a palavra de Deus, é importante que você também esteja em interação com a sociedade, com aquilo que se fala, com a cultura, para que você possa exortar as pessoas, dizer para as pessoas as dificuldades da vida dela, explicar como ela deve lutar contra o consumismo, contra o amor ao conforto. Então você precisa saber quais são as lutas das pessoas, o que se é difícil de se viver no mundo de hoje. Então a pregação da palavra de Deus requer uma vivência com os crentes e uma vivência também com o mundo ao seu redor, ok? E então o apóstolo Paulo continua mostrando aqui como é que deve ser a pregação da palavra de Deus. Ele diz, com toda a longanimidade e doutrina. E mais uma vez, irmãos, aqui a ideia é com toda paciência ou com todo o ânimo contido, certo? E doutrina, a ideia é que seja um ensino paciente. A palavra doutrina é a palavrinha didasco, que pode ser traduzida também com ensino. Então ele está dizendo que deve ser um ensino paciente, que o pastor ou Timóteo deveria pregar a palavra com ensino paciente para com as pessoas. Provavelmente, colocando aqui a ideia de paciência, o apóstolo Paulo pode estar se referindo, e a gente deixa aberto para essas duas possibilidades porque elas são reais, ou ele está se referindo aqui à paciência no sentido de saber que é difícil, que não é fácil, que as pessoas têm dificuldade de aprender, muitas pessoas aprendem, mas têm dificuldade de praticar.
Então, o ministério da palavra de Deus requer paciência, requer que você saiba lidar com frustrações, que você saiba valorizar aquilo que está sendo transformado pela pregação, e tudo isso requer paciência da sua parte. Mas também pode, certo? Aqui Paulo está se referindo à paciência na forma, de não ser com raiva, de não ser com aspereza, certo? De não ser como os falsos mestres faziam. Como eu disse, a gente deixa a porta aberta aqui para as duas possibilidades. A primeira parece ser a mais plausível. Mas agora eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para o fato do apóstolo Paulo dizer isso. Prega a palavra com toda a doutrina. Prega a palavra com ensino. Agora Paulo quer que Timóteo ensine o quê? Ensine a palavra. A pregação da palavra com ensino é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que a pregação é ensino. A pregação é ensino da palavra. Então nós temos aqui, irmãos, o grande texto bíblico sobre a pregação expositiva. Toda pregação da palavra de Deus tem que ser ensino da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu gosto de pregar tematicamente, eu gosto de pregar textos diferentes em lugares diferentes. Cada texto que você for pregar, ensine o texto. Que os seus pontos sejam oriundos do texto. Que as suas ideias sejam oriundas do texto. Não faça ou não fale aquilo que você quer que o texto diga. Diga aquilo que de fato o texto diz. Este é o ponto. Ensine para as pessoas o que o texto diz que você deve ensinar. Então, a pregação da palavra, irmãos, em todos os métodos, se você quer o método temático, o método histórico, o método biográfico, o método expositivo, de pegar um texto ali, um método mais exegético, ensine a palavra de Deus. Se você não faz isso, se a sua pregação são suas ideias, é aquilo que você quer dizer para a igreja, são histórias, são testemunhos, e aqui e acolá você cita um texto bíblico, saiba que você está pecando contra Deus. Saiba que Cristo é testemunha de que você está errando no seu ministério, porque a pregação é ensino da palavra. Você precisa ensinar a palavra de Deus às pessoas e aplicar a palavra de Deus nas pessoas. Ensinar a palavra de Deus para corrigir, para repreender, para exortar. Ou seja, ensina a palavra para aplicar a palavra na vida das pessoas. Então, a pregação expositiva, irmãos, é a grande ordem do ministério pastoral. A grande ordem de Paulo a Timóteo. É a grande tarefa do ministério pastoral. Então, se você é pastor, fale em outra área, mas não fale na pregação expositiva da palavra de Deus. Diante das suas dificuldades, diante dos problemas que você enfrenta no ministério, de conflitos, de irmãos rebeldes, de irmãos que não estão amando a Deus como deveria, de frustrações, dificuldade financeira, alguma dificuldade na sua família. Isso vai trazer desânimo, mas uma coisa você não pode deixar de fazer: é pregar a palavra, é ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Isso o pastor jamais pode desanimar. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo. Agora, por quê?
que não se pode desanimar na pregação da palavra de Deus? E a resposta, irmãos, está aqui no versículo 3 e versículo 4, porque a saúde da igreja depende disso. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A expressão sã doutrina é a doutrina saudável. Haverá tempo em que eles não suportarão o ensino saudável. Certo? É o que a gente tem visto aqui do problema dos falsos mestres. Lembre-se, irmãos, que quando o apóstolo Paulo fala aqui em haverá tempo, nós já vimos, certo? Na própria carta de 2 Timóteo, que o apóstolo Paulo, quando diz haverá tempo, ele está se referindo aos últimos dias. E o apóstolo Paulo gosta de falar nos últimos dias como de uma perspectiva escatológica, mas sabendo que nós já vivenciamos. Nós vimos isso, por exemplo, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias surgirão pessoas assim, e depois ele diz, foge deles. Então o próprio apóstolo Paulo reconhece, ou demonstra que quando ele fala dos últimos dias, ele usa verbos no futuro, mas ele está se referindo à vivência desses últimos dias no presente. Então, o que ele está dizendo? Que a marca da nossa época, haverá tempo, quer dizer que é uma marca dos últimos dias, que as pessoas não gostam de comida saudável. As pessoas não gostam da sã doutrina. Pelo contrário, elas se cercam ou cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então ele diz 4 atitudes que são típicas dos seres humanos ou dos homens de nossa época. Primeiro, são pessoas que seguem as suas cobiças. São pessoas que procuram mestres de acordo com as suas cobiças. Então, o que é isso? Se eu cobiço vitória financeira, vitória material, se eu cobiço crescimento, então eu vou procurar um mestre que vai falar sobre isso. Se eu cobiço resolver meus problemas emocionais, eu vou procurar um mestre que goste de falar isso. Então, o que acontece, irmãos? Hoje, os pastores querem ser assim, querem atrair o público, querem falar aquilo que satisfaz a cobiça das pessoas. E aí, então, o apóstolo Paulo diz, como que sentindo coceiras nos ouvidos. A ideia aqui, irmãos, é de curiosidade. São pessoas que têm prazer em querer saber como satisfazer as suas cobiças. Por isso, elas se recusam a ouvir a verdade, porque a verdade, ela tenta contra a cobiça delas. A verdade, ela vai contra a cobiça das pessoas. Então, elas não querem isso. E então, assim, entregam-se aos mitos, entregam-se às fábulas, entregam-se a histórias incríveis, entregam-se a ensinos que parecem muito bonitos, de autoajuda, de apoio emocional, vitória financeira, mas que tudo não passa de uma grande mentira. Então o apóstolo Paulo mostra, irmãos, que a saúde da igreja depende disso. E é interessante que, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Prega a palavra, porque as pessoas não gostam da palavra. Isso é interessante. Veja, irmãos, se o apóstolo Paulo fosse um adepto do pensamento do mundo, ele diria, Timóteo, para não perder pessoas na igreja, para não perder dizimistas, recua um pouquinho na pregação da palavra, porque as pessoas não gostam da palavra.
Não é isso que Paulo diz. Prega a palavra, por quê? Porque as pessoas não gostam da palavra. As pessoas, se você for pelo que as pessoas gostam, então não pregue a palavra. Mas se você for pelo que as pessoas precisam, então pregue a palavra. Então pregar a palavra, irmãos, não é porque as pessoas gostam de ouvir a palavra de Deus, mas é porque as pessoas precisam de ouvir a palavra de Deus. É óbvio que há muitas pessoas que gostam da palavra de Deus. Isso é óbvio, certo, irmãos? E o apóstolo Paulo não está desconsiderando isso. Mas o ponto aqui é: pregue a palavra, tanto para os que gostam, mas especialmente sabendo que na grande maioria as pessoas não gostam. As pessoas gostariam mais que você aprovasse o pecado delas, aprovasse a cobiça, mas não faça isso. Pregue a palavra, ensine a palavra. E então o apóstolo Paulo conclui no versículo 5, mais uma vez usando a expressãozinha tu, porém. Tu, porém, em contraste com os falsos mestres, em contraste com este ato dos falsos mestres de pregarem o que as pessoas querem ouvir, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Ou seja, pessoal, não se deixe levar, não se deixe dominar. Essa é uma tentação enorme do ministério pastoral. É a tentação pelo resultado. E visto que o certo não está dando resultado, eu vou procurar aquilo que me dará mais resultado. Então eu já vi pastores, já vi pessoas que abriram mão da pregação da palavra de Deus para uma pregação mais light, uma pregação mais divertida, porque isso dá mais resultado. Uma pregação que tenha mais testemunho, uma pregação que empolgue mais as pessoas, isso dá mais resultado, porque a grande massa prefere ouvir isso. Mas não se deixe levar por isso. Seja sóbrio, tenha controle de saber que o certo é o certo a se fazer, de que pregar e ensinar a palavra de Deus é o certo a se fazer. E então o apóstolo Paulo dá aqui três ordens. Primeiro, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então, a conclusão da exortação do apóstolo Paulo aqui para a pregação da palavra de Deus é que ela deve ser uma expressão onde a gente suporta as aflições, você suporta as dificuldades, mas prega a palavra de Deus. Você prega a palavra de Deus porque este é o seu trabalho. Faz o trabalho de um evangelista. Evangelista é a mesma coisa de pregar a palavra, irmãos, aqui no contexto. Então faça o seu trabalho e cumpre cabalmente o teu ministério. Então note como é que o apóstolo Paulo define o ministério da pregação da palavra de Deus. É um ministério onde você está sóbrio, você sabe que isto é o certo a se fazer. É um ministério que você faz a despeito das suas aflições. É o seu trabalho, é o trabalho que você tem, que Deus lhe deu, e é o cumprimento do seu ministério. Em outras palavras, ser pastor é pregar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus. Se você se diz pastor, mas não ensina a palavra de Deus, então você não é pastor. Você é um presbítero, um líder na igreja, um diácono na igreja. Mas o pastor, o evangelista, o pregador, o pastor, o evangelista, o bispo, o presbítero, o mestre, ele é aquele que prega a palavra.
Então, a grande lição que nós tiramos disso daqui, irmãos, valorize a pregação expositiva. Faça disso o centro e o coração do seu ministério. É a pregação expositiva. Ah, mas eu sou o pastor auxiliar, só ensino aos jovens. Então pregue expositivamente aos jovens. Ah, mas eu sou pastor, mas eu só ensino na escola dominical. Então use as suas aulas para ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Ensine Bíblia para as pessoas, certo? Ah, pastor, mas eu sou só um líder dos homens. Então ensine Bíblia para os homens. Ensinar a palavra de Deus. Faça disso o centro do seu ministério. Amém? Então vamos encerrar aqui a nossa aula. Na próxima aula, então, a gente encerra o livro de 2 Timóteo, vendo a segunda parte do capítulo 4. Até lá, Deus vos abençoe.